Toda grande aventura tem seu capítulo final. E hoje é o dia de nos despedirmos da França. Depois de dias incríveis por Paris e pelas mágicas atrações da Disney, nosso último dia foi cheio de momentos marcantes e até inesperados. Vamos juntos nessa despedida cheia de emoção e boas memórias. Hoje celebramos o fim de uma jornada repleta de surpresas, sorrisos e histórias que ficarão para sempre com a gente. Se você curte viajar, se emocionar e se divertir junto com a gente, já deixa seu like e se inscreve no canal No Recreio para não perder nenhum capítulo de nossas aventuras. Mas claro, Paris sempre guarda uma surpresa para o final. No caso, uma tempestade. Paris nos encantou com sua beleza, cultura e até seus perrengues. Agora é hora de viver nosso último dia na França, explorar tudo antes de dar adeus à Cidade Luz. O dia amanheceu limpo na região da Disney Paris e a gente pôde admirar um pouquinho a vista de nosso quarto. Tinha até bolinha de sabão voando. Esse espaço que vemos agora é o locker do hotel. Eles disponibilizam esse local para os viajantes, para os hóspedes, deixarem suas malas quando chegam antes do seu check-in ou após o seu check-out, mediante, é claro, um valor a ser cobrado. Check-out feito, indo embora agora. As coisas parecem um pouco diferentes. Tem um quarto aqui só para lingerie, não sei do que se trata. Deve estar distribuindo calcinha e sutiã lá dentro. Grazi não quis entrar para pegar dela. Bora andar por Paris com esse peso nas costas. E aí o tempo começa a virar, a gente aguardando a chegada do transporte do hotel para a Disney. Olha de onde vieram as bolinhas. Mas antes de partir, tinha um lugar que precisávamos visitar novamente. A gigantesca loja da Disney. Pelúcias, colecionáveis, roupas. Impossível não ficar encantado ou resistir à tentação de levar um pedacinho da magia para casa. Reparem só a grandiosidade dessa loja. Ela é imensa e toda decorada. Mais uma vez a magia Disney em ação. E aí a Grazi fazendo a clássica foto experimentando orelhinhas nas lojas da Disney. Tem várias. E aí tem estístico de tudo quanto é jeito. É só escolher o seu e separar um punhado de euros. Essa loja realmente é incrível. Dá vontade de levar um monte de coisa para casa. Acho que tem gente que ia ficar doida com isso aqui, hein? Olha só. Como estávamos no período de Halloween, vários produtos sobre esse tema.
E agora, como é que traz esse pacotinho de pipoca na mala? Com as malas prontas e o coração cheio de lembranças, pegamos o trem de volta para Paris, prontos para encerrar nossa jornada na Cidade de Luz. 3 andares de trem, tá bom para você? Nossa primeira parada foi na famosa Galeria Lafayette. Não sem antes a Grazi lembrar que tá perdendo a natação para viajar, mas vale a pena. A estação de metrô nos deixa praticamente dentro da loja. Luxo, história. A Galeria Lafayette foi inaugurada em 1894 e rapidamente se tornou um símbolo do estilo e elegância dos parisienses. O que começou como uma pequena loja de moda se transformou em uma das maiores e mais renomadas lojas de departamentos da Europa e do mundo. Um dos pontos altos da loja é a cúpula central, construída em 1912 em tempo recorde. Seus belos vitrais espalham luz colorida pelo interior, criando um ambiente quase mágico que convida os visitantes a se maravilharem não só com as compras, mas também com a arquitetura. A loja atrai um número impressionante de visitantes diariamente. Ela recebe mais pessoas do que muitos monumentos históricos da França, ficando atrás somente de pontos turísticos, como o Museu do Louvre. Isso mostra como a experiência de visitar a galeria é por si só um grande atrativo cultural. E uma surpresa incrível: o terraço panorâmico com uma das vistas mais deslumbrantes de Paris. De lá conseguimos ver a Torre Eiffel e outros marcos da cidade. Como não se apaixonar por essa paisagem? Esse é aquele momento que te faz lembrar por que Paris é tão mágica, mesmo quando você já conhece alguns de seus cartões postais. O terraço é um espaço de acesso livre, onde qualquer visitante pode desfrutar de uma vista panorâmica de Paris sem custo adicional. Essa característica o torna um dos pontos mais valorizados para quem quer fazer uma pausa e apreciar a cidade. Você pode ficar horas admirando. Localizado no 8º andar do prédio principal, o terraço oferece uma vista deslumbrante que abrange vários marcos de Paris. De lá é possível avistar a Ópera Garnier, a Sacré-Cœur, a icônica Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, tudo isso salpicado no cenário urbano. É um verdadeiro oásis urbano onde os visitantes podem descansar, tomar um solzinho e, claro, tirar fotos incríveis para as redes sociais. O terraço se tornou um dos spots mais procurados por influenciadores, fotógrafos e amantes de design. É comum ver visitantes dedicando alguns minutos para captar a cena perfeita com toda a cidade de Paris ao fundo. No nosso caso, foram horas. Enquanto a Grazi registrava cada canto de Paris, eu aproveitei para dar uma bela descansada. Não estava fácil não, mas é um local muito bonito e recomendamos a visita. Saindo da galeria, fomos conhecer a majestosa Ópera Garnier. Esse é um lugar que exala história, arte e uma beleza impressionante. Com sua arquitetura detalhada e charme clássico, a ópera é uma parada obrigatória para quem quer sentir a alma cultural de Paris, mesmo que seja conhecer apenas lá de fora. O Louvre era a nossa próxima parada, ainda que só do lado de fora.
O Louvre teve início como uma fortaleza no final do século XII e com o tempo foi transformado em palácio real. Após a Revolução Francesa em 1793, ele se tornou um museu público, um símbolo do acesso à cultura para todos. As icônicas pirâmides de vidro sempre impressionam. Com cerca de 72 mil metros quadrados de área, o Louvre é considerado o maior museu do mundo. Ele abriga aproximadamente 380 mil obras de arte, embora apenas cerca de 35 mil estejam em exibição para o público. Um dos ícones modernos do museu é a famosa pirâmide de vidro. Ela foi construída em 1989. Sua arquitetura contemporânea gerou debate quando apareceu em meio à fachada histórica do palácio, mas hoje é uma das imagens mais reconhecidas de Paris. A gente a adorou. O museu recebe diariamente cerca de 15 mil visitantes, o que o torna uma das atrações turísticas mais populares do planeta. Essa quantidade chega a cerca de 10 milhões de visitantes por ano, fazendo dele um verdadeiro ícone da cultura mundial. Entre as obras mais celebradas, destacam-se a Mona Lisa, com seu enigmático sorriso protegido por vidro à prova de balas, além da Vênus de Milo. Cada uma dessas peças atrai milhões de olhares curiosos e apaixonados por arte. Mas o que ninguém esperava era o que veio logo depois. Uma chuva torrencial que nos pegou de surpresa. No meio dessa chuva toda, ainda deu tempo de fazer amizade com uma família brasileira que se abrigava por lá. Mas a chuva não foi impeditivo para a gente continuar tirando fotos na área do Louvre. Graziella não ia deixar barato. Parecia que a chuva não ia parar nunca. E para piorar, os seguranças começaram a pedir que todos saíssem da área. Foi um caos sob os pingos gelados de Paris. Em resumo, fomos expulsos do Louvre pela segurança. Olha a galera brasileira aí de novo. Durante nosso dia em Paris, nossa companheira inseparável foi a mochila Bunge, que vocês podem conferir no link da nossa lojinha. Nem a chuva torrencial conseguiu derrubar sua performance. A Bunge manteve tudo protegido. Nada dentro dela ficou molhado. É a união perfeita de praticidade, resistência e estilo. Ideal para acompanhar qualquer aventura. Se você também busca uma mochila que aguente os perrengues do dia a dia e dê aquele toque de segurança para suas viagens, não deixe de conferir a mochila Bunge. O link está na nossa lojinha e ela pode transformar suas próximas aventuras. Depois do Louvre, ensopados e cansados, pegamos o metrô para a estação Gare du Nord. Alguém pode me explicar como que se consegue ler andando sem esbarrar em ninguém no meio desse vucu-vucu? E antes de embarcar de volta para Bruxelas, claro que precisava ter uma última parada no nosso restaurante preferido da Europa, o americano Five Guys. Tentamos adiantar nossa viagem no trem-bala, mas os preços estavam absurdos. Então o jeito foi esperar o horário sentados na plataforma, relembrando todos os momentos incríveis que vivemos na França. E assim nos despedimos da França, com o coração cheio de histórias para contar e memórias para guardar. Foi uma aventura cheia de surpresas, risadas, comida boa e experiências únicas. Obrigado, Paris, por nos receber tão bem. Até a próxima! E se você gostou dessa jornada, deixe seu like, se inscreve no canal No Recreio e vem com a gente para mais aventuras pelo mundo. E aí, qual foi seu momento favorito dessa viagem pela França? Comenta aqui embaixo, queremos saber.